Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Teologia Explicada. Eu sou o professor Marcelo Guedes e no vídeo de hoje nós vamos estar dando continuidade a uma série que nós estamos fazendo de vídeos explicando acerca do milênio. E no vídeo de hoje estudaremos especificamente sobre o pós-milenismo. Vem comigo. Bom pessoal, no último vídeo nós vimos a questão do amilenismo, né? Uma posição teológica que não acredita em um milênio literal. No vídeo de hoje, então, vamos explicar o pós, né? Pós já dá uma ideia de depois, ou seja, vai vir algo, depois desse algo vai vir voltar Jesus. Todas as três visões principais acerca do milênio, elas sempre são ou antes ou depois da volta de Jesus. Então elas sempre querem dizer acerca da volta de Jesus. As posições elas diferem entre si basicamente nisso, né? Se o milênio ele será literal ou não literal, se será antes ou depois da segunda vinda de Jesus. Os pós-milenistas eles acreditam assim: vai existir ou já está existindo uma era da igreja esta que irá desenvolver-se de tal forma a aumentar a influência da igreja na sociedade de forma gradual. A igreja vai se espalhar por todos os reinos, por todos os países, o evangelho vai crescer de forma tão gradual que vai alcançar ali quase todas as pessoas. E vai vir o milênio, né, que também não quer dizer que será literal, né? Os pós-milenistas, assim como os amilenistas, não acreditam necessariamente que o pós-milenismo ele será literal, 1000 anos, né? Não, será também uma era, um tempo que chegará exatamente de acordo com o avanço da igreja. Quando este avanço chegar em seu ápice, retorna Jesus. Retornando Jesus, então vem a ressurreição dos justos e dos ímpios, o julgamento também de ambos e dará-se início a novos céus, nova terra, né? Existem três argumentos principais que eu considero a favor do pós-milenismo, né? O primeiro, que eles mesmos citam, né, é a grande comissão. Mateus 28, né, Jesus ele declara para os seus discípulos: olha, ide e pregai o evangelho, toda criatura, todas as nações, e vão. O ide de Jesus, a grande comissão, é um fator de fato que vem a calhar com a ideia de pós-milenismo. Outro fato são algumas parábolas, né? Existem algumas parábolas que nos dão a entender que o pós-milenismo ele teria uma ideia correta, né? Por exemplo, a gente tem a parábola lá de Mateus 13, 31, 32. Fala assim, ó: outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus ele é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que todas as hortaliças, e se faz a árvore de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos, né? Mateus 13, 31, 32. Tem a parábola do fermento também, que diz assim, ó: o reino dos céus ele é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado, ou seja, né, até aquela massa crescer. Então, assim, existem algumas parábolas que de fato dão a entender esse crescimento gradual. E um terceiro fato que corrobora com essa posição escatológica é o mundo ele está cada vez mais gradativamente sendo influenciado pela igreja. Eu estou gravando esse vídeo aqui em novembro de 2021 e hoje nós temos, mundialmente falando, uma população aí de quase 8 bilhões de pessoas, mais do que isso, e 2 bilhões, mais de 2 bilhões dessas são cristãs. E um número que vem
né, cada vez mais aumentando. Então, quer dizer, a gente pode dizer aí que 1/3 da Terra hoje é cristão, né? Então, não há como negar que, de fato, existe uma influência da igreja que aumenta. Porém, os pós-milenistas, eles parecem, né, não considerar alguns fatos importantes, né? Por exemplo, o fato de que Jesus, ele diz lá em Mateus 24, né, 21 a 30, né, quando ele fala que haverá uma grande tribulação. Diz assim, ó: porque nesse tempo haverá uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo ou até agora não tem havido nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados, né? Então, quer dizer, antes da volta de Jesus, dá-se a entender que vai haver um tempo de uma enorme tribulação. E para aqueles que não acreditam que a grande tribulação ela se dará antes da volta de Jesus, ou que a igreja não passará por essa, a gente não pode também deixar de lado o ensinamento de Paulo, né? Paulo, ele diz o seguinte, lá em 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao 5, olha só: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Diz mais, né? 2 Timóteo 3, 12, 13, e esse foi o que eu li. Aí também temos em 4, 3, 4, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-lhes as fábulas. Quer dizer, tudo leva-nos a entender que antes da segunda vinda de Jesus na Terra, haverão dias maus, né? Então a igreja ela vai crescer? Sim, a igreja já cresceu, né? Podemos dizer assim. Mas também haverão dias de grande tribulação. E os pós-milenistas, eles não têm argumentos muito fortes para rebater esses contra-argumentos. Tá bom, pessoal? No próximo vídeo a gente vai ver então sobre o pré-milenismo. O pré-milenismo, que é uma posição particularmente muito adotada, né, quase que de forma universal, principalmente pelos pentecostais. Tá bom? Até a próxima.